Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Feng Shui Tradicional. Meu nome é Mike e hoje vamos dar início a uma nova jornada de conhecimentos, de comunicação sobre uma técnica extraordinária, a qual eu dediquei meus últimos 2 anos a estudar incessantemente, e uma técnica que eu me apaixonei por ela, uma arte, né? Mais do que uma técnica, é uma arte, e se chama Feng Shui tradicional. É bom dar ênfase ao Feng Shui e dizer tradicional, porque na internet 95% de todos os artigos publicados e vídeos colocados aqui mesmo no YouTube falam sobre um tal de Feng Shui, que se escreve do mesmo jeito, mas é outra coisa completamente diferente. O Feng Shui tradicional é uma arte milenar que tem as suas origens a um período quase neolítico, né? Assim, por volta de 5.500 anos antes de Cristo, não, 5.500 anos atrás, ou 3.500 anos antes de Cristo. E não confundir isso com outras técnicas que tem por aí, como o Feng Shui do chapéu preto, que foi desenvolvido na década de 80 por um psicólogo nos Estados Unidos. Certo? São coisas diferentes, têm o mesmo nome, mas são coisas absolutamente diferentes. O que é Feng Shui? Feng Shui verdadeiro mesmo, Feng Shui tradicional chinês. É uma arte milenar cujo seu objetivo é a manipulação do Qi. O Qi, ele é o fluido vital que vivifica e vitaliza tudo quanto existe na natureza. Os indianos chamam de prana, os japoneses chamam de Qi, os chineses chamam de Qi, nós cristãos podemos chamar de sopro de vida, mas é o fluido vital que anima tudo, é aquela substância invisível que a gente não vê, mas sente que ela existe. E o Feng Shui é uma arte de harmonizar esse fluido vital, esse Qi, em um ambiente, em um imóvel, um lugar onde a pessoa dorme, na cozinha, onde você faz sua comida. Se ali tiver um bom Feng Shui, onde tiver o Qi, estiver ali for benéfico, vai ser incorporado na comida, mesmo que você não veja. No quarto onde você dorme, se o Qi for benéfico, vai te promover saúde, mesmo que você não perceba. Acreditar ou não nisso não faz a menor diferença. O Qi está lá, a energia está lá. E como é que você faz uma avaliação de Feng Shui? Eu sou consultor, né? Estudo há 2 anos o Feng Shui. E quando eu vou, estudo muito, né? Estudo mesmo, sento a bunda na cadeira e passo horas e horas. Teve dias de eu passar o dia inteiro estudando. Você chega numa residência para fazer uma consultoria, você observa se tem rio, se tem montanha, se tem lago por perto. Você observa o fluxo do vento, como as aberturas da casa, né? Como é que acontece a ventilação, a luz do sol, se tem árvores, se tem aclive, se tem declive, se tem morro, como é o terreno, como é o relevo, como é a vizinhança, como é a rua. E quem são as pessoas que moram dentro daquela casa? O fator humano é fundamental. Sobretudo, a gente verifica a direção magnética de onde estão as maiores aberturas do imóvel. Isso você verifica com a bússola magnética. Que existe o norte magnético e existe o norte geográfico, né? São coisas distintas. No Feng Shui a gente verifica o norte magnético. A gente quer ver da onde está vindo a energia daquele meridiano magnético. E tudo isso é somado e feito um cálculo. E é feito um cálculo também, a gente faz o cálculo para identificar o mapa energético da casa, e também fazemos um cálculo para identificar o mapa energético de cada morador que vive naquela casa, porque às vezes a casa ela é muito boa para um e não é tão boa para outro. Então a gente precisa harmonizar. Quando é uma família com várias pessoas, alguns são mais beneficiados do que outros de forma inevitável. Então a gente tenta equilibrar para favorecer um pouco mais aquele que está sendo desfavorecido. Feng Shui é uma arte
e que funciona. Inclusive Mao Tse Tung, que promoveu a revolução cultural e política na China, que implantou o comunismo, ele proibiu o Feng Shui. E ele mandou perseguir e matar, né, os praticantes de Feng Shui, que em sua maioria eram taoístas na China. Cristãos, budistas, todos foram perseguidos, mas os taoístas, sobretudo porque era a religião predominante na China naquela época. Fugiram, foram embora, hoje estão voltando aos poucos, né? Então, embora seja uma técnica chinesa, os maiores centros de Feng Shui não são na China, por incrível que pareça, são hoje em Taiwan, em Singapura, em Hong Kong, que foi justamente para onde os grandes mestres de Feng Shui fugiram, né? Todos os praticantes de Feng Shui fugiram para esses locais, né? Então, o Feng Shui funciona. Inclusive Mao Tse Tung teve muito êxito, né? Apesar de ter sido um homem que fez assim coisas muito ruins lá para a própria população, mas o Feng Shui é uma arte que harmoniza as energias do ambiente, da natureza. A natureza não quer saber se você é bom ou se é ruim, ela vai te favorecer ou te prejudicar, né? As energias naturais, a luz do sol, os ventos, as montanhas, isso aí, se eles te favorecem ou te beneficia, é uma energia neutra, né? Ele vai te vivificar, vai te fortalecer para você alcançar seus objetivos. E lá na China foi proibido, né? Porque ele aplicava para ele tinha 2 mestres de Feng Shui, mas para os outros ele não queria. No passado, o Feng Shui ele era reservado aos imperadores, não era de conhecimento público, né? Na maior parte do tempo era um conhecimento da elite. As grandes dinastias chinesas, a dinastia Ming, a dinastia Tang, a dinastia Manchu, elas duraram 250, 300 anos. Elas foram construídas, os castelos, os templos taoístas, foram construídos baseados nos princípios do Feng Shui. Uma vez perguntaram a Confúcio, nos analéticos de Confúcio, existe essa frase, perguntaram: mestre, como a gente deve construir uma casa? Aí ele disse: seguindo os preceitos do Feng Shui, é claro, né? Confúcio foi um grande sábio chinês que viveu 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás. E ele é respeitado e referenciado como um grande sábio até hoje, né? É considerado um dos maiores sábios que já existiram na humanidade. Os seus livros, os seus textos, eles são lidos até hoje e fazem parte da literatura clássica na China. Não só na China, mas em lugares onde a influência da cultura chinesa antiga ainda existe, né? Como Taiwan e entre outros lugares, né? Então, o que é que o Feng Shui pode fazer pela sua vida? Eu acho que eu já demorei demais, eu devia ter dito já. Pessoal, vocês que já me acompanham no YouTube há algum tempo podem achar que eu estou um pouco engessado, e estou mesmo, porque eu estou em um lugar público e fazem 2 anos que eu não gravo, né? Aí a gente acaba ficando um pouco destreinado. Então, o que o Feng Shui pode fazer pela sua vida? O Feng Shui, ele pode trazer prosperidade, ganho financeiro, prosperidade de realização profissional no trabalho, pode te trazer saúde, bons relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos mesmo, pai, filho, irmão, dentro da sua casa, com os amigos também. Feng Shui é uma arte que ela vai permitir que o ambiente onde você vive possa te energizar, te fortalecer para que você realize os seus objetivos. É como se os ventos passassem a soprar ao seu favor. Você já percebeu que tem pessoas que parece que a vida é feita para dar certo? Tudo que a pessoa faz, parece que as coisas vão sempre encaminhando para dar certo. Ela conhece as pessoas certas, elas segue o caminho que vai levar ela para o êxito, enquanto outras parecem que tem que fazer 10 vezes mais força para dar certo e às vezes nem assim consegue. Silvio Santos, eu sempre fui muito fã dele, e apesar de ser jovem eu gostava de assistir, né? Um programa de velho, mas eu adorava o Silvio Santos. E tem uma entrevista que eu vi num carro, ele dando entrevista para um rapaz, e
Ele disse: olha, por muito tempo eu acreditei que era devido ao meu esforço, dedicação, mas hoje eu estou resoluto. Ele disse isso com 91 anos de idade, já quase perto já de falecer. Eu estou resoluto que eu tive sorte. Nada justifica eu estou aqui onde estou hoje, senão uma sorte. As pessoas que eu conheci, as pessoas que me ajudaram, os lugares que eu estive no lugar certo, na hora certa. Talvez o Silvio Santos não soubesse, mas de forma, por acaso, né, ele estava sob a influência de um bom ambiente, um bom feng shui. E isso favoreceu ele naqueles momentos mais cruciais da vida dele. Então, talvez, né, que é uma conjectura que eu estou fazendo. Às vezes é o destino, é Deus mesmo, né, que quer abençoar aquela pessoa. Mas Deus criou suas regras, suas leis. Se você jogar esse papel aqui para cima, ele vai cair. Né? Isso aqui não depende de sorte, ou de eu acreditar, ou você acreditar ou não. Isso vai acontecer. Então existem certas leis, certas regras da natureza, que elas vão funcionar, e se você consiga ver elas ou não, né? Você acredite nelas ou não. A pessoa que é cega, não faz diferença se ela acredita na luz do sol, o sol vai queimar ela, né? Então, mais de 90%, a ciência mesmo fala, né? Mais de 90% do universo é invisível. Vocês estão vendo aqui essa camisa meio verde, né? Não sei se dá para ver ela verde ou meio por causa da luz do sol. As folhas das árvores verdes, madeira aqui marrom. Isso é os espectros de luz que a gente consegue ver, que os espectros de luzes que existem. Vamos imaginar, é isso aqui. O espectro de luz que o ser humano consegue ver é esse tantinho aqui. Não faz diferença se você acredita ou não que existe mais luz do que você, mais cores do que você consegue enxergar. Essas cores existem. Não faz a menor diferença se você consegue ver ou não, elas continuam existindo. Feng Shui é isso. São energias que a gente não vê, mas pode sentir. Inclusive, quando um consultor sério de Feng Shui faz uma consultoria no imóvel, os moradores que são beneficiados pelaquela energia, eles conseguem perceber quase que instantaneamente os efeitos benéficos que aquilo está causando. Eu sei porque eu fiz algumas consultorias e uma das primeiras que eu fiz foi na casa do meu pai. Eu não vou dizer meus pais porque minha mãe faleceu, né? Então na casa do meu pai. E lá as pessoas foram beneficiadas, a minha irmã, minha madrasta, meu pai, foram beneficiadas. Coisas boas aconteceram e num espaço de tempo muito curto. E olha que a casa já estava construída. Quando você pega um projeto de uma casa e você ajuda no desenvolvimento arquitetônico, né, no desenvolvimento dos posicionamentos de portas, janelas, dos cômodos, você consegue desenvolver um Feng Shui muito melhor, porque você tem mais espaço para agir. Uma casa que já está construída, sobretudo se for um apartamento onde você não pode fazer muita coisa, então você pode direcionar a cabeceira de cama, direcionar a mesa de estudo, direcionar fogão para as melhores posições. Você pode fazer alguns ajustes, né, para neutralizar algumas energias ruins, e fortalecer algumas energias mais benéficas. Você pode fazer algumas coisas, mas seus recursos são limitados em comparação a um projeto que está sendo desenvolvido desde o zero, né? Não se compara. Que vai desde a escolha do terreno para construir o imóvel até o refinamento total, né? Dentro do layout, dentro do imóvel. Sim, os benefícios que o Feng Shui pode trazer, eu estava falando. O conjunto dessas energias formam uma influência que os chineses chamavam poeticamente de estrelas voadoras. Feixing. Xuan Kong Feixing é o nome da técnica. Xuan Kong Feixing é o vazio, Xuan Kong, o vazio misterioso, Feixing, estrelas voadoras, o vazio misterioso das estrelas voadoras. Essas estrelas voadoras, elas não surgiram do nada. Fuxi, um grande sábio lendário, um rei lendário na China,
ele descobriu o mapa do Rio Amarelo, né? O mapa, ele viu, segundo a lenda, um cavalo com cabeça de dragão, uma lenda, né? Estava andando lá e tinha um mapa no seu dorso. E aí, eita, agora eu estou confundindo. Espera aí. A lenda fala... É isso. A tartaruga vem depois. Existem duas lendas, eu estava confundindo. E nesse dorso desse cavalo tinha inscrições. E nessas inscrições... já eu saio, viu, daqui? Na hora. A gente vai água aí, viu? Mas daqui a uns menos de 10 minutos eu saio. Menos. O cara tá aguando aqui as plantas da praça, a grama, e acabar me molhando. Aí ele descobriu esse mapa, né, segundo a lenda, no dorso de um cavalo com cabeça de dragão. E esse mapa entregou a ele as chaves de compreender os mistérios do universo. E nesse Luoxu, né, tem lá 9 estrelas, né, 9 que a gente converte em números. Você pode olhar aí, eu vou colocar na tela para você ver, que se chama-se em Feng Shui mapa do céu anterior. Depois eu explico mais quando eu tiver mais tempo. Já eu tenho que sair daqui, o camarada vai vir fazer as coisas aqui. Mapa do céu anterior, né? O Shantian Bagua em chinês. E depois foi descoberto, agora me falha a memória, um segundo mapa que se chama Retu, que foi descoberto no casco de uma tartaruga, que chama-se Houtian Bagua, mapa do céu posterior. Esses mapas, eles falam do mundo o mundo não manifestado, ou seja, o mundo perfeito, antes da criação do universo, e o mundo manifestado, o mundo depois, o mundo da criação, o mundo que a gente vive, o mundo real. E esse mapa, como você pode ver aí na tela, possui 9 números, né? Esses 9 números representam as 9 estrelas voadoras, que não são estrelas de verdade, são apenas uma linguagem poética, uma linguagem para... Os chineses sempre criam essa linguagem poética em Feng Shui, certo? Inclusive, Feng Shui quer dizer vento e água, né? Feng é vento, Shui é água. Se escreve Feng Shui, mas a pronúncia em mandarim é Feng Shui. E a tradução para português não é Feng Shui, é vento e água. Vento e água. Vento porque, segundo um grande mestre de Feng Shui, Guo Pu, ele dizia assim: o Qi cavalga com o vento. O Qi cavalga com o vento e se detém sobre a água. Que significa que o Qi, ele preenche os ambientes porque ele vem junto com o vento, a vitalidade. É o sopro de vida, né? Vem junto com o vento. E se detém sobre a água é que ele se acumula sobre a água. A água sempre acumulou Qi, sempre acumula vitalidade. Tanto que as civilizações prosperaram à beira de lagos e rios, né? Onde tem água tem vida, tem vitalidade, tem prosperidade. Então essas 9 estrelas, a gente vai falar delas aqui, mais à frente a gente vai falar mais delas, mas a estrela de número 1, por exemplo, eu não vou dizer o nome em mandarim que eu posso acabar errando, então no próximo vídeo eu até posso me preparar mais, tá bom? Esse aqui é um vídeo introdutório, porque se eu não gravasse esse vídeo eu não começaria esse canal. Então, independente de eu estar completamente preparado ou não, eu vou gravar para dar início, né? Então assim, é muita informação e tem palavras em chinês que eu acho que é Tang Lang, mas por garantia eu não vou falar o nome em mandarim, mas eu vou falar em português a tradução, ok? Estrela número 1, Anjo do Nascimento. Essa estrela ela é responsável por trazer nascimento, inteligência, comunicação. Uma família sobre essa influência é uma família grande, uma família numerosa, uma família feliz. Quando essa estrela está em uma época boa,
Existe o ciclo de vitalidade, nem sempre ela está boa. Mas no período que a gente está agora e nos próximos 40 anos ela será muito boa. Uma família sobre o auspício de uma estrela dessa é uma família muito próspera em todos os aspectos. Quando essa estrela estava no período ruim, ela trazia problema com embriaguez, alcoolismo, problemas com bebida, afogamento, né? Então, a segunda estrela, estrela 2, a estrela preta, tradução dela é o monarca da doença. Quando ela está no estágio ruim, ela traz doença, como o próprio nome diz. Câncer, problemas estomacais, né? Dependendo da situação, ela pode trazer pequenos problemas de doença ou doenças muito graves. Agora, a partir de fevereiro de 2024 em diante, ela começou a ficar boa. Ela deixou de ser uma estrela, sair do período ruim para iniciar o período bom. Então ela ainda traz problema de saúde, mas são problemas muito leves, não é nada grave. A estrela 3, fantasma da infelicidade, uma estrela de madeira, ela traz disputas, roubos, confusão, discussão. É uma estrela, o próprio nome já diz, fantasma da infelicidade, violência, brigas. A estrela 4, a ninfa inteligente e indecente. Eu gostaria de dizer o nome dela em chinês, já ficaria mais bonito, né? Mas a tradução é essa. É uma estrela que ela é de índole variável, que ela pode trazer aspectos como inteligência, sucesso acadêmico, criatividade, mas também pode trazer, ela é inteligente, mas também é indecente, ela pode trazer relacionamentos ruins, né? Relacionamentos amorosos ruins e escândalos, essas coisas. A estrela 5, a tradução é ferocidade do diabo. A estrela 5 é uma estrela de terra, uma estrela que traz em período bom, apesar do nome, né? Ela traz inacreditável sucesso e extremo ganho financeiro. É a estrela mais poderosa e mais benéfica quando ela está no período dela. E ela só estará no período dela, né, no período benéfico dela, daqui a por volta de 80 a 100 anos. Então, nesse período, ela está no período ruim e é a estrela mais forte de todas, tanto para o bem quanto para o mal. No período ruim que ela está agora, ela traz acidentes fatais, doenças crônicas, doenças fatais, desespero, problemas de toda sorte. Tudo de ruim que possa acontecer, de muito grave, é ela que influencia para que essas coisas aconteçam. A estrela 6 é anjo da solenidade, né? Angel of Solemnity, anjo da solenidade. É uma estrela que traz autoridade, respeito e sempre esse tipo de coisa. Muito bom para militares, são pessoas que querem ter autoridade. No período ruim, que ela está agora no período ruim, traz solidão, traz fraturas ósseas, autoritarismo. Estrela 7, monarca da guerra, o rei da guerra. É uma estrela que traz discussão, roubos, cortes, pode ser cortes de cirurgias ou pode ser cortes de acidentes, discussões, monarca da guerra, né? Língua afiada, a pessoa tem a resposta na ponta da boca para ofender os outros. A influência da estrela 7. Num período bom ela traz inteligência, ganhos financeiros, interesse por coisas mais místicas, né? Assuntos mais... É bom para medicina, pessoas que fazem cirurgia, né? Acupuntura, pessoas que usam intervenção no corpo da pessoa. É bom para discurso, ela está muito relacionada à boca. Estrela 8, anjo da felicidade e da prosperidade, que era a estrela regente até fevereiro de 2024. E ela ainda é muito boa ainda, mas está perdendo força.
Ela traz prosperidade financeira, ganhos materiais, especialmente relacionado a terras, terrenos, imóveis, funcionalismo público, traz sucesso, traz ganhos estáveis, né, ganhos perenes, aquele ganho que você sempre tem certeza que vai ganhar. No período ruim, quando ela chegar daqui a uns 18 anos, ela chega num período ruim, aí ela vai começar aos poucos trazer lentidão, estagnação. Hoje quem traz lentidão e estagnação é a estrela 2 e a 5. 2 e 5. A estrela regente atual do período é a estrela... Meu nome em chinês, eu nunca lembro em chinês, mas se traduz em Anjo do Vigor. É uma estrela que traz vitalidade, carisma, sucesso, muito bom para as redes sociais. Não é à toa que as redes sociais estão bombando ultimamente e continuará bombando pelos próximos 20 anos. É uma estrela que traz muito carisma, desenvolvimento tecnológico, é uma estrela de fogo, muita visibilidade, muita verdade, muita espiritualidade. Não é à toa que atualmente muita gente está aderindo à caminhada, e estou vendo aqui o pessoal caminhando, eu me lembrei. A corrida, tem muita gente aderindo à corrida. A estrela de fogo é uma estrela que traz aquecimento, né, que traz inovação. Correr é isso, representa fogo na medicina tradicional chinesa, né? Aquece o corpo. E é uma estrela que traz tecnologia, desenvolvimento, transformação. Essa transformação ela pode vir para o bem ou para o mal. Isso depende de como você está ajustado no seu destino, a sua vida. Os taoístas falam, olha, se você quer ir para o norte e o céu, o destino, eles chamam de céu, né? A vontade divina. Quer que você vá para o sul? Se você for para o norte, você se quebra todinho. Se você for para o sul, se você seguir a vontade divina, você, segundo os taoístas, né, você não vai ter grandes problemas na sua vida. Só que, como a gente vai saber qual é a vontade divina? Você observa que tem gente que a vida flui bem, e outros vão se quebrando, até que chega um momento que a pessoa tina de fazer uma coisa e diz, olha, era aqui que eu me encontrei, né? Às vezes, o cara vai, se forma em engenharia, vê que não é aquilo, e depois acaba fazendo advocacia ou qualquer outra coisa e se dá bem naquilo. Por quê? A vida seria muito mais fácil ali, né? Se ele continuasse insistindo onde era difícil, ele ia se quebrar, porque ele estava indo contra os desígnios do céu. Isso segundo os taoístas, né? Eu não sou taoísta, eu sou cristão. E eu só estou falando assim para contextualizar, tá bom? A gente tem que... Os taoístas, apesar de eu não ser taoísta, existe muita verdade, porque isso que eu estou falando é uma realidade. Se sua natureza não é para aquilo, e você vai contra aquilo ali, a tendência é você se quebrar mesmo, né? Mas o Feng Shui, um bom Feng Shui, ele ajuda você a ter clareza mental para você fazer boas escolhas na vida. Eu tenho muito mais a falar sobre o Feng Shui. E inclusive eu tenho para ensinar aqui o que vocês pagariam 2, 3 mil reais para aprender, eu vou ensinar de graça aqui. É uma forma de pagar pela atenção que vocês me dão, tá bom? Então, é isso. Vou ter que sair porque o camarada quer aguar aqui. E o tempo também eu tenho que ir trabalhar. Trabalho nos Correios e tenho que... Então é isso. Que sua vida seja boa, que suas escolhas sejam acertadas e que o Ti esteja sempre a seu favor. Até mais.